Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês novamente. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, é o psicanalista Jonatas Liache. Ele que é escritor, teólogo, estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. E o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial, é o Jonatas Liache. Ele é psicanalista, teólogo, escritor, analista de desempenho e palestrante. Ele é presidente da Sociedade de Psicanálise do Brasil e diretor acadêmico do Instituto de Inteligência, graduado também pela Universidade Unopar e pós-graduado em Recursos Humanos e Gestão de Pessoas pela Universidade de Filadélfia. Liache atua como palestrante em mais de 150 instituições como empresas, comunidades religiosas, escolas e universidades, públicas e privadas, com seus atendimentos, livros, palestras e cursos. Já alcançou mais de 70 mil pessoas, falando diretamente para homens, mulheres, casais, jovens e crianças em 20 estados do país. Seja muito bem-vindo, Jonatas. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. É uma honra estar aqui conosco. Obrigado, Gisele, pelo convite, pela confiança. Vamos conversar um pouco sobre a ansiedade, então. Sim, que é um tema muito importante, né? Um tema que está assolando aí o mundo inteiro, né? E, assim, é uma coisa que desde criança até, né? Acaba afetando as crianças desde pequena, né? Sim, vivemos... Fala um pouquinho sobre o que é ansiedade, Jonatas. Nós vivemos num mundo muito carregado de informações. Sim. As pessoas sempre têm a sensação de que estão perdendo alguma coisa. E nesse afã de não ficar para trás, estão sempre querendo buscar algo mais. E essa busca, muitas vezes, perde o controle. É como se você estivesse acelerando um carro e você perdesse a noção, não que o freio funciona, mas que existe um freio. E aí a gente está sempre acelerando, sempre acelerando. Isso acontece desde uma certa faixa de idade da adolescência. Agora, respondendo o que é ansiedade, sim, a gente pode pensar da seguinte forma. Ansiedade é uma resposta física sensível a gatilhos psíquicos emocionais. Alguns dizem que é uma resposta sensível ao ambiente, mas não necessariamente ao ambiente. Aí eu faria o seguinte, eu diferenciaria medo de ansiedade. É interessante para todos que estão nos assistindo entender, sim, qual é a diferença entre medo e ansiedade. O medo eu tenho de algo que é visível, que eu identifico. Por exemplo, eu estou andando na rua e de repente eu passo na frente de uma casa e vem um cachorro do nada assim no portão latindo desesperadamente. Eu dou aquele susto, a palpitação, a respiração ofegante, e aí eu
consigo olhar e ver. O meu medo está identificado. É um medo, porque está identificado o objeto que me assusta, que me impacta naquele momento. A ansiedade é uma mesma resposta física, o fôlego ofegante, né? O fôlego, a respiração ofegante, a palpitação, mas você não identifica a origem disso. É alguma coisa, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Uma dor no peito, aquelas manifestações muito comuns num ataque de ansiedade. Então há uma diferença básica entre medo e ansiedade. Medo identifica a origem, ansiedade não. Sim. Então quando eu estou sentindo algumas sensações que interferem no meu organismo e eu não consigo identificar a origem disso, então isso é ansiedade. E como saber se estou sentindo ansiedade? Qual que é o sintoma assim, mais evidente, Jonas? Alguns eu falei agora. Então a pessoa que sente aquela palpitação, uma dor no peito, respiração ofegante, aquele frio ou dor no estômago, a sudorese, né, um suor excessivo, e você não identifica essa origem, esses são sintomas clássicos da ansiedade. Mas eu diria assim, viu, Gisele? Para uma pessoa identificar que ela é ansiosa, nesse sentido negativo, diagnosticado como uma patologia, né? Basta ela entender assim, eu estou aflito ou aflita com alguma coisa, aí você busca na memória, por que eu tô tão assim? É por causa daquele trabalho que eu tenho que entregar na faculdade, ou por causa daquela reunião que eu vou ter na empresa, ou porque eu vou ter que enfrentar a minha esposa em relação a um assunto delicado do nosso relacionamento conjugal. Então, há alguma coisa identificada? Então, ok, eu estou ansioso, estou naquele muro, naquele limite de transição entre o medo e a ansiedade. Agora, se eu estou assim aflito e eu constantemente aflito e não consigo identificar uma origem, uma necessidade, um objetivo comum, então a ansiedade realmente ela está me tomando. Ela é um sintoma clássico de quem está preocupado sem ter uma explicação lógica. Os meus pacientes chegam no consultório e dizem assim, olha doutor, eu estou sentindo tal coisa, de vez em quando me dá um medo, aí eu tenho o coração dispara, e aí eu pergunto, você consegue identificar de onde vem isso? Você está passando por alguma luta, algum problema? Tem alguém doente na família? Tem algum problema específico financeiro e tal? Não, tá tudo normal, eu estou bem, vivendo uma vida boa, estou num tempo bom, até viajei esses dias de férias com a família, mas eu não sei, parece que alguma coisa está me preocupando. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Aí, normalmente assim, eu estou sentindo alguma coisa, estou sentindo algo, mas eu não consigo identificar. Quando eu não consigo identificar, é a ansiedade mesmo. Agora, existem vários graus de ansiedade, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Sim, e tem muitas pessoas também que dizem que não conseguem assim, desligar a mente quando está dormindo, né, doutor? Sim, e na verdade, Gisele, isso começa durante o dia. Então a pessoa durante o dia está tendo muitas atividades, está envolvida com tantas coisas, e no mundo de hoje nós temos muitas atividades, né? Sim. O Dr. Augusto Cury cunhou uma expressão muito comum que a gente acabou popularizando, que é a chamada SPA, né? SPA, síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos, é muito comum. Exato, nós estamos pensando muito sobre muita coisa e resolvendo pouco, né? Aí entra a procrastinação, né? Também, que ela como efeito. Vai empurrando. Exatamente. E não vai resolvendo as coisas. Não consegue resolver. Agora, veja, a gente tem... Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, na segunda-feira. Segunda-feira de manhã, ela, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana. Geralmente sempre na segunda, então, né? E aí ela já tá puxando sexta, quinta, quarta, tudo para segunda. E ela fica ansiosa, muita coisa para fazer. Chega no final da semana, ela fala, não consegui resolver tudo. Aí ela pede para Deus, Deus, dá mais um dia na semana. Se Deus tivesse dado um 8º dia na semana, não seria suficiente. Assim como não seria mais 1 hora no dia, 25 horas. Porque, na verdade, quem controla a nossa agenda somos nós mesmos. Sim. Só que a gente não consegue identificar o que é prioritário, o que é importante, o que é urgente. Naturalmente, a pessoa que não consegue resolver toda a sua agenda durante o dia, ela vai chegar no dia e vai falar, meu Deus, não consegui, vou deixar isso para amanhã. Aí ela deixa aquilo para amanhã e vai se juntar àquilo que já é do dia de amanhã. Vai acumulando.
E quando ela não consegue resolver, ela tenta escolher aquilo que é mais urgente para fazer. Então, o que eu preciso fazer? Aquilo que é urgente ou aquilo que é importante? Então, se você pensar assim, rapidamente, você vai falar assim, meu Deus, eu deixei de fazer, aí o que você vai fazer agora? Tem que fazer o que é urgente, isso aqui é urgente, se eu não fizer agora, não sei o quê. Mas quando a gente foca naquilo que é urgente, o importante fica para trás. Então, tudo que é importante hoje, não feito, amanhã vira urgente. Exatamente. Então, na verdade, o nosso foco deveria ser sempre naquilo que é importante. Só que a gente não consegue administrar a nossa própria agenda diária, a nossa própria objetividade em resolver os assuntos ponto a ponto, dia a dia. E vai deixando para amanhã o que pode ser resolvido hoje, né? Alguém disse, ou se foi uma pesquisa que eu tive acesso, que administrar a casa hoje, o lar, a família lá, marido, esposa, filhos, administrar uma casa hoje é mais ou menos igual à administração de um pequeno escritório de trabalho há 20 anos atrás. Olha. As demandas que tinham no escritório naquele momento, hoje a gente tem dentro de casa. Toda a administração da casa, contas, os relacionamentos, toda a interação do lar, as resoluções das questões do lar, cachorro, pet, ração, não sei o quê. Todas essas preocupações, elas tomam conta da gente. Agora imagina um homem ou uma mulher que, além de ter essa preocupação dentro de casa, ainda trabalha fora, no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, na sua profissão. Então veja o acúmulo de coisas que nós estamos somando-se a nossas preocupações comuns do dia a dia, do seu próprio cuidado, quanta coisa a gente está envolvida. São muitas coisas para resolver por Exatamente. dia. Isso vai deixando as pessoas ansiosas naturalmente. Com toda certeza. Existe alguma graduação, Jonatas, para intensidade de ansiedade? Sim. Vamos pensar assim, Gi, a ansiedade, ela tem um benefício, um único benefício. Assim como a febre tem um benefício. Quando a gente fala, poxa, você tem filhos? Se você tem filhos, o seu filho fica com febre, logo acende a luz de emergência, de atenção, alguma coisa está errada. O que é uma febre? É uma doença? Não. A febre é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada. Uma infecção, uma bactéria, um vírus, alguma coisa entrou naquele organismo e está provocando essa febre. Então imagina que a ansiedade é uma febre do psiquismo, do nosso psique, da nossa mente, que controla as nossas emoções e sentimentos. Então ela nos avisa, de alguma forma, que existe alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então, nesse sentido, a ansiedade é positiva, porque existe algo que não foi pensado, mas está acumulado e eu preciso trabalhar. Cria um alerta, no caso. Exatamente. Então a ansiedade tem esse benefício. Agora, fora isso, ela só nos rouba tempo, como você mesmo bem disse. Ela nos leva à procrastinação, à autossabotagem, que vai automaticamente a nos levar a sentimentos de culpa. Porque veja bem, quando eu procrastino, o que é procrastinar? Eu deixo de fazer aquilo que eu posso fazer hoje para fazer depois. Adiar eu não tenho condições de fazer hoje, então eu faço depois. Perfeito. Né? Nem sempre a gente está preparado para fazer tudo. Sim. Então você se prepara. Até você ter condições, você adia. Adiar é uma coisa. Agora, procrastinar não. Porque procrastinar eu consigo fazer isso hoje. Ah, mas deixa para depois. Não quer fazer, no caso. Não quer fazer. E aí vai acumulando, e aí você tem prejuízos pelo retardo do processo, certo? E aí o que acontece? Se eu procrastino, eu me sinto culpado. Puxa, eu devia ter feito isso antes, eu devia ter notado essa... Olha, eu pensei nisso há 10 anos atrás e não dei conta disso e hoje eu estou colhendo os frutos por conta disso. Mas a procrastinação é prima irmã da autossabotagem. Ah, sim. Então, o que é a autossabotagem? É quando eu começo a fazer... Estou fazendo aquela atividade, mas de repente eu abandono aquilo por algum motivo inconsciente, talvez até inexplicado. Mas eu justifico. Não, isso não é importante agora, eu vou parar isso aqui, depois eu volto. Aí eu vou fazer tal coisa. Quantas pessoas não começam as coisas e não conseguem terminar?
A Você maioria conhece das gente? pessoas, a gente conhece muita gente. Ansiedade. Até às vezes nós mesmos, né? Com certeza. Queremos fazer algo e acaba não fazendo por conta para Eu sou deixar pra assim. depois. Eu também sou assim. Nós fazemos essas coisas. Mas o que a gente precisa ter em mente? De que este é um ato de procrastinação ou de autossabotagem. Para isso é uma briga que eu já estabeleço contra esse processo ansioso. Sim. Se eu tenho consciência de que eu estou procrastinando e eu consigo lutar contra isso, então eu já estou tratando dessa ansiedade que tenta me dominar. E é um processo louco, maluco. Por quê? Você procrastina ou se sabota e logo você vai sentir culpa. A pessoa que se sente culpada, puxa, eu não devia ter feito isso, e agora? Aí se lamenta, aí volta a procrastinar para não sentir culpa, mas procrastina ou se sabota e volta a sentir culpa e fica nesse ping-pong de sensações. É muito do brasileiro, né? Deixar para a última destrutivas, hora também com fazer as certeza. coisas e acabam perdendo os A cultura, prazos. você tem razão, a cultura influencia muito nisso. E logo depois desse processo, sabe onde a gente vai? Vai para um outro canto chamado vitimismo. Alguém fala assim, puxa vida, você é tão inteligente, você é tão proativo, por que você não conseguiu superar essas coisas? Por que você não avançou? Sabe, vocês devem conhecer uma pessoa inteligente e falar assim, essa pessoa poderia ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, com tantas habilidades que Deus deu para ela, que ela tem condições, e por que ela está travada? Por que ela não avança? Né? Aí essa pessoa escuta isso e fala, é verdade, eu não tive todas as oportunidades na vida, eu sempre fui assim. Aí o vitimismo. É o vitimismo. Entende? Você vê como é uma prisão que a pessoa fica? Ela fica presa nisso, tudo como consequência também da ansiedade. Existem muitos cursos agora que eles estão dando, até o próprio Pablo Marçal, né? Sim. Ele fala sobre essa questão. Vários as pessoas estão procurando cada dia mais melhorar e sim, com procurar certeza. Consertar. Vários homens e mulheres que trabalham nessa área de coaching, de treinamento, de mudança de comportamento, influencers, né? Autoajuda e tudo mais. Agora, tudo isso são ferramentas possíveis de serem efetivadas e também que vão trazer resultados na vida das pessoas. Contudo, eu gosto muito de uma expressão que o meu pai usava. Meu pai era fisioterapeuta e ele falava assim para os pacientes dele, olha, nós temos que tratar do seu problema, mas encontrar a raiz desse problema, porque o mal se corta pela raiz. É uma expressão muito comum. Os antigos usam exatamente. Muito. E aí, isso me influencia muito, por quê? Porque na psicanálise, que é a minha área de atuação, o que nós fazemos? Nós vamos procurar a origem, a causa desses sintomas que estão presentes e visíveis. Não adianta eu só reformular o sintoma, não adianta só eu mudar de comportamento. Você tem ciência que você procrastina? Sim. Então agora você vai ter que começar a não procrastinar mais. Toda vez que você sentir que está procrastinando, pare e faça aquilo que tem que ser feito. Ok, isso é uma mudança de comportamento. Agora, se essa procrastinação tem uma origem psíquica inconsciente, por exemplo, um trauma anterior, alguma coisa que talvez tenha acontecido na adolescência ou mesmo na infância dessa pessoa, é algo que ela, em determinado momento, sentiu essa falta, não soube lidar com alguma coisa que tenha acontecido naquele momento, ela vem carregando essa falta. É uma frustração, por exemplo. Por exemplo, um trauma, uma frustração, um evento, um acidente, uma fala do pai. Alguém que ouviu lá atrás, por exemplo, o pai dizendo assim, você nunca vai ser nada na vida. Você é burro, você é isso, por isso que você é aquilo. Por isso tem que tomar cuidado com as palavras Exatamente. dos pais, eles têm que vigiar, porque é muito sério a questão das palavras lançadas, né? Com toda certeza. Pode abençoar como amaldiçoar. Exatamente. A própria Bíblia. A bênção e a maldição está na palavra. Isso. Na palavra que você diz. Alguém escreveu um livro chamado A Poder nas Suas Palavras. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a palavra dita no seu tempo é como maçãs de ouro servida em salvas de prata. Sim. Então essa sabedoria daquilo que se fala, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu sempre falei isso para ele nunca ligou. Não. O inconsciente é um lugar onde a gente arquiva todas as nossas resoluções ou não resoluções de vida.
Então a nossa história está arquivada nesse inconsciente. Se aquela criança que ouviu desde cedo a expressão do pai, você é isso, você é aquilo, você nunca vai ser... Nunca você vai ser nada na vida. Exatamente. Ela carrega isto como algo não resolvido, nós chamamos de recalque, aquilo que é recalcado, mas afastado, isolado do consciente para o ambiente inconsciente. Então ela cresce desenvolvendo o consciente, vendo as relações, aprendendo, estudando, mas o inconsciente está carregado com esta força, esta energia, muitas vezes fortíssima, que não permite que ela avance e ultrapasse alguns limites. Negativa. Exatamente. Então ela cresce, aí você olha para mim, mas você é tão inteligente, é tão uma pessoa tão linda. Por que não dá certo? Por que não dá certo? Olha só, ela começa a fazer e não termina. E assim por diante. Por quê? Porque ela carrega coisas, traumas, elementos causais, raiz, que vai determinar o seu comportamento. Então, na psicanálise, a gente toma esse cuidado de não só promover essa tentativa de mudança de comportamento, mas saber o que, na origem, o que causou aquilo, precisa ser ressignificado, reorganizado, reinterpretado, para que assim mesmo, quando ela mudar o seu comportamento, ela consiga efetivá-lo. Para que haja realmente uma mudança efetiva. Uma mudança constante e daqui para frente outra pessoa. Olha só. E qual que é a hora certa, Jonatas, para procurar um profissional? Eu sempre digo assim, Gi, que de cada 10 pessoas, 11 precisam fazer terapia. Por que todos precisam fazer? Porque a gente sempre acha assim, é claro que depende da crença da pessoa. Há pessoas que creem que se elas tiverem determinadas posturas, os estoicos, por exemplo, né, o pensamento do estoicismo grego, que era de fazer a bondade, de pensar o bem, de realizar aquilo que é bom, já automaticamente disciplinaria a pessoa a ser uma pessoa boa. Mas a gente entende que por mais que a pessoa seja uma pessoa de princípios, que tenha crescido numa família boa, ajustada, nem sempre ela se dá bem, nem sempre é uma boa pessoa. A cadeia, as prisões, tem muitas pessoas que foram criadas com filhos de pais honestos, pais religiosos, não é? Com princípios, mas estão ali. Então a questão não é simplesmente um referencial e a prática constante de coisas boas. Mas sim, eu tenho que ter uma origem de por que é que eu faço aquilo que eu faço. Muitos clientes chegam para mim, pacientes chegam para mim e falam assim, sabe, eu faço aquilo que eu não queria fazer. Que nem Paulo dizia, exato, Paulo na Bíblia. Exatamente, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, sim. Ele fala assim, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, meu Deus, como é que eu controlo isso? Eu não consigo me entender. O mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu acabo não fazendo. Exatamente. Né? O apóstolo Paulo relatou isso na carta aos Romanos. Quem está falando é um homem espiritual, um homem de temente a Deus, cheio de princípios, que faz as coisas corretas, sim. Mas ele tem alguma coisa nele que ele não consegue. Isso é o inconsciente. Isto é o que eu digo, que eu chamo de alma. O espinho na carne, que ele sempre, né? Isso que eu chamo de alma. Alma, para mim, é as emoções, o psiquismo, a razão, a volição, a vontade, a mente, o psique. E espírito é o espiritual mesmo. Então a gente pode separar aquilo que é espiritual daquilo que é almal. Sim. A alma tem a ver com essas minhas emoções, os meus sentimentos, todo esse direcionamento das minhas decisões do dia a dia. A espiritualidade, e existe espaço para isso, eu sou uma pessoa que busca e crescer na espiritualidade, e existe o seu espaço e precisa seguir as suas regras. E na alma também. Então, eu tenho alguma dificuldade? Claro, a gente fala assim, Deus me ajuda, eu vou exercer a minha espiritualidade. Agora, e a alma? Como é que eu trato? Se você fizer assim, Deus, eu não estou com uma saúde boa, não estou com o corpo bem, eu queria ter um corpo bom, saudável, faz esse milagre na minha vida. Aí você pede para Deus, aí Deus inspira alguém para montar uma academia do lado da sua casa. Ele respondeu a sua oração. Mas aí agora, é a sua parte de sair de casa e fazer a sua parte. Tem que ter ação. Oração, sim. Orar, mais ação. Exatamente. Então, quando a gente fala do psiquismo, da mesma forma. O que é espiritual, o que é da alma é a alma, e o que é do corpo é do corpo. Eu preciso lidar integralmente nessa constituição do ser humano para eu ter felicidade. A minha felicidade não é só ser
um bom religioso, ter uma espiritualidade sadia, mas também eu tenho que aliar isso a uma boa saúde mental, Sim. emoções equilibradas, para fazer boas escolhas e, ao mesmo tempo, cuidar do corpo. Como se alimentar bem, cuidar do corpo Que é o tempo e assim do por diante. Espírito Santo do Exatamente. nosso corpo, né? Então, você vê que é um sistema? Sim. Então, quando a gente está falando aqui da ansiedade, a gente está falando de coisas que atingem a parte espiritual. Uma pessoa ansiosa não vai na igreja. Uma pessoa ansiosa não consegue confiar em Deus porque ela está tão E desesperada. fala que não tem tempo, né? Não tem tempo. Fala que não tem tempo para isso. Você entende? E aí fala assim, eu não vou na academia, não vou me alimentar bem, fica ansioso. Quantas pessoas ansiosas não conseguem controlar Sim. a boca? E eu atendo várias pessoas que querem emagrecer e não conseguem. Eu atendo pacientes que fizeram até a bariátrica, cirurgias e tudo mais, e voltaram a engordar Devido à ansiedade. a obesidade por causa da ansiedade. Olha só. Então, se não tirar aquela questão interna, inconsciente, o externo ainda vai continuar sofrendo. Com certeza. É um processo, né? É um processo. E a ansiedade, ela pode ser evitada? De qual forma, Jonatas, poderia ser evitada a ansiedade? Como eu disse anteriormente, a ansiedade como a febre é um bom sinal. Existe alguma coisa, ela está me avisando, eu estou sentindo que existe alguma coisa a ser trabalhada. O que a gente precisa tentar evitar é a ansiedade aguda. Então, tem vários níveis de ansiedade, né? Então, por exemplo, tem a preocupação amanhã eu tenho que pagar uma conta. Está faltando uma parte do dinheiro que eu preciso pagar essa conta. Então, é uma ansiedade? Sim, é uma ansiedade. Mas ela está me alertando, opa, eu tenho que correr atrás, deixa eu ver o que eu posso fazer hoje. Esse é o lado bom. É um lado bom porque ela me desperta, ok. Agora, eu posso ficar ansioso sem nenhuma explicação e do nada. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão dirigindo o carro normalmente na rua, para no semáforo, de repente vem aquela respiração, começa a suar, o coração palpita. Do nada, sente aquela dor no peito, ela pensa que está tendo um ataque cardíaco. Infarto. Aí ela encosta o carro, pede ajuda, vai para o hospital, chega lá, o médico já percebe qual é o estado, os médicos bem preparados conseguem discernir, vamos fazer um protocolo, não tem nada, ok, você está tendo uma crise de ansiedade aguda. Alguém diria, não, é pânico que a pessoa teve, não é ataque de pânico. Pânico é outra coisa. É talvez o estágio mais avançado de um processo ansioso. Exatamente, de uma ansiedade. E as pessoas não sabem distinguir. Não sabem. Um do outro. Quando a pessoa sente a dor no peito, ela fala, estou tendo ataque de pânico. Olha. Então, ficou muito popularizado, ou mal popularizado, eu diria, essa ideia, o termo do pânico. Crise do pânico. O pânico, ou síndrome do pânico, crise do pânico, é uma situação muito mais avante em que a pessoa fica aprisionada, ela não consegue nem sair de casa. Deus. A pandemia causou isso em muitas pessoas. Exatamente. Existem níveis de ansiedade, assim como existem níveis de depressão. A pessoa chega na clínica e fala assim, doutor, eu tô depressivo, tô com depressão, tô tomando... Eu falei, pergunto, por que você acha que você está com depressão? Não, porque eu tô com medo, eu não consigo sair de casa, tá, que mais? Aí eu tô tomando remédio, antidepressivo. Então, muitas pessoas acham que tomar um medicamento antidepressivo significa que ela está com depressão. Então, existem níveis, tanto para a ansiedade quanto para a depressão. Então, só para ilustrar, Gisele, para todos que estão nos assistindo entenderem que existe essa diferenciação e ela precisa fazer, senão ela chega no pânico. Sim. Né? Então, assim, o nível de depressão tem o medo, aliás, a tristeza, que é uma coisa comum. Você pode ficar triste agora, aí no final da noite você elabora aquilo, resolveu. Todo mundo passa por tristeza. Mesmo que seja uma tristeza recorrente, 2, 3 dias, é tristeza. Logo passa, você consegue resolver. Aí existe um segundo nível, um pouquinho mais pesado, que nós chamamos de luto. Luto é aquela tristeza que demora para você elaborar, para você passar. Você perde alguém querido da família, aí você fica alguns meses lembrando as coisas boas e tudo mais. Enfim, mas passa. Aí um outro nível é a melancolia, que já é um acúmulo de lutos, de coisas e de perdas. Veja que luto não é só quando alguém morre. Luto é uma separação conjugal, luto é você ser demitido de uma empresa que você trabalhou 20 anos, você tem que ter um luto a ser elaborado. Aí a melancolia é o acúmulo de lutos que você está resolvendo. Aí sim, chegamos à depressão. O que é a depressão? É quando você tem muitos lutos que você não resolve e desiste de resolver.
e você desiste de resolver. Isso é depressão. Infelizmente chegamos no final do nosso programa. Jonatas, olha, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço a confiança. E vamos combinar mais vezes para você estar vindo, porque é um tema assim muito propício do cotidiano de várias pessoas, né? Tem assim atingido milhares de pessoas no mundo inteiro. A depressão, então, é uma consequência das ansiedades. Também. Está muito ligado, Está ligado a isso. Então, assim, eu gostaria de convidar você para vir mais vezes no nosso programa. Será uma honra. Muito obrigada pela participação. Que Deus abençoe. Você também, Gi, obrigado e agradeço a confiança. Obrigada. E peço para vocês que estão nos assistindo, nos seguir nas redes sociais. Quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Que Deus abençoe sua vida, sua família e principalmente a nação brasileira. Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini.